Boa noite, pastor, com todos nós. Estamos dando início, segundo ela, segunda noite de oração, a qual nós estamos aliançados nesse propósito de orarmos um pelos outros e buscarmos a graça de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo o mal. O inimigo, ele levanta, ele se sustenta muitas vezes, mas ele vai ter que cair. Então, eu quero declarar nessa noite que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a nossa vida, que nenhum mal vai prevalecer contra eu e você, que nós possamos dizer: Senhor, nos lava com teu sangue, nos blinda da planta dos pés ao alto da cabeça, nos reveste com teu poder, com a tua autoridade, dissipa, Senhor, toda a obra das trevas. Tudo aquilo que o inimigo tem armado, projetado contra as nossas vidas, não venha a prevalecer. Declara isso. Que tudo aquilo que o inimigo armou, projetou contra a nossa vida, não venha a prevalecer, que não venha a permanecer, que não venha a ter direção sobre nós. Mas que nós possamos nessa noite tomar posse da bênção de Deus, tomar posse do milagre de Deus, tomar posse daquilo que é bom da parte de Deus para nós. Às vezes nós estamos tão preocupados e às vezes a nossa correria, o dia a dia, nossas guerras, as nossas batalhas, elas nos enfraquecem, elas nos enfadigam e a gente tem que nos fortalecer. E como é que a gente se fortalece? Orando, adorando, buscando o Senhor, repreendendo o mal. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, o inimigo não brinca de te atingir, não. Ele vem com os dardos inflamados dele para nos derrubar, ele vem com as setas malignas dele para nos combater, ele vem para nos destruir. É o que a palavra de Deus diz em João 10:10. Que o ladrão veio não somente para matar, roubar e destruir. Então que a gente possa ter a bênção de Deus sobre a nossa vida nessa noite, nos lavando com o sangue dele da planta dos pés ao alto da cabeça, nos revestindo de todo o poder e autoridade. Que o Senhor nessa noite venha perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, sejam elas em gesto, pensamento, em atitude, mas que nós possamos diante de Deus hoje botar nossas vidas, as nossas petições, a nossa casa, a nossa família e declarar que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos protegido, e quem tem que bater em retirada é o inimigo, o que tem te atingido, o que tem te setado, o que tem colocado a enfermidade, a contenda, a briga, a divisão. Que o Senhor nesta noite venha quebrar o arco e despedaçar a lança, que tudo aquilo que o inimigo armou, projetou contra a nossa vida não venha prevalecer, sabe? Eu vejo gente aflita nessa noite, eu vejo pessoas aflitas, coração aflito, pessoas pensando em desistir, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão preocupadas. Eu vejo o inimigo cercando muitas pessoas das que estão aqui. E o Senhor está nos alertando nessa noite que nós devemos estar lavados pelo sangue dele, revestido pelo poder do sangue dele, buscar nele a resposta que nós estamos precisando. Às vezes nós estamos presos sentimentalmente, as nossas emoções estão presas, mas o que eu e você precisamos é estar com as nossas emoções saradas, curadas, com uma mente blindada, uma mente de Cristo, uma mente renovada, para que só assim a gente possa viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável da parte de Deus. O Senhor está falando conosco nessa noite. Entenda que eu estou entrando aqui em assunto que o Senhor está declarando para a minha vida e para a tua vida, que é para a gente declarar que em todas essas coisas o Senhor já nos fez mais que vencedor, que em todas essas coisas o Senhor vai nos dar vitória. E quem é derrotado, quem tem que bater em retirada é Satanás, seu principado, sua potestade. Quem tem que sair da tua casa é o espírito da contenda, o espírito da divisão, o espírito da miséria, o espírito da pobreza. Quem tem que sair de lá são esses males. O Senhor tem que predominar hoje na minha casa e na tua casa. Tu crê? Então que a gente possa hoje quebrar cadeias, que a gente possa romper elos, que a gente possa romper sofismas, que a gente possa nessa noite quebrar paradigmas, mas que a gente possa hoje em Deus buscar a resposta daquilo que nós estamos precisando. Amém? Vamos orar. O Senhor hoje já entrou falando conosco. Eu creio que o inimigo ele tem, sabe, se levantado de uma forma tão terrível. É ataque e contra-ataque, mas que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos fazer firmes e fortes,
para a gente vencer esse principado, essa potestade. Que a gente possa ser mais que vencedor em tudo isso. Porque a palavra de Deus diz que nós não estaríamos isentos disso. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e eu e você também vamos também vencer. Então que a gente possa nesta noite, clamar a Deus. Porque quando a gente clama, Ele ouve e Ele responde. Amém? Vamos orar? Orar para o Senhor falar conosco nessa noite. Orar para que o Senhor venha nos abençoar. Pastor, ore pelo meu esposo nesse exato momento. Estou no hospital com ele, está com uma pressão muito alta. Amém? Vamos orar aqui pelo marido da Glau. Vamos orar aqui pelo pedido de oração também da Selma. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, dá livramento, escape, repreende, Senhor, todo espírito de enfermidade, toda doença, Senhor, sobre a vida do marido da Gal. Normaliza a pressão dele agora, Espírito Santo. Visita esse homem agora no poder e autoridade do teu nome. Que toda a investida do diabo já caia por terra. Que o Senhor venha normalizar a pressão desse homem, Pai, pois nós repreendemos todo o mal, todo espírito de enfermidade que está alojando não só a casa da Gal, mas como a casa também da Suzane, como também a casa de outros irmãos que aqui estão nessa noite. Que o Senhor venha repreender das nossas vidas todo espírito de enfermidade, toda doença, todo mal caia por terra desde já, em nome de Jesus, que assim seja. Vamos dar amém, concordar com a oração para o servo que está no hospital, que o Senhor venha curar desde já, amém? Nós vamos orar para Deus falar conosco por meio da palavra, que o Senhor venha nos dar uma palavra nessa noite, que o Senhor venha trazer uma palavra de força, de fortalecimento para mim, para você. Fecha teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, nós te pedimos que tu venha nos revestir da planta dos pés, alto da cabeça com teu sangue, nos lava, nos tira, Senhor, de toda a condenação, de todo o jugo, mas nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra, ó Deus, de todo o mal. Nos coloca, Senhor, debaixo da tua destra, Pai, e nos dá livramento e escape. Aquilo que o Senhor tem para nós, que aconteça, mas aquilo que vem no nosso caminho, que não vem de ti, que o Senhor venha tirar, e só venha permanecer verdadeiramente, Senhor, aquilo que tu tem para minha vida e para a vida dos meus irmãos. Pois nós pedimos nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos visita o que está aflito, visita o que está necessitado, visita o que está abatido, visita, meu Pai, aquele que está oprimido, aquele que está deprimido, aquele que, Senhor, está diante da tua presença. Pois nessa noite eu te peço, ó Deus, faz a tua obra sobre as nossas vidas. É o que eu já te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Declara, Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos hoje entronizar o trono de graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu estou sentindo um peso muito grande. Eu estou sentindo como se tivesse casas aqui cheias de situações que você não está conseguindo compreender e você não está conseguindo resolver. Há um peso sobre essa casa, há um peso sobre esse lugar, há um peso sobre esse ambiente. Então vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa trazer a paz que nós tanto precisamos, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de Cristo Jesus, e que nós possamos dar glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquele que crê, diga amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia hoje no livro de Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com você o versículo 37. Tá comigo a Kátia, tá comigo o Estúdio Reas, tá comigo a Lucileia, tá comigo a Kelly, a Jaqueline, a Nara, a Ellen, a Gal, tá conosco a Helene Marques, tá a Valéria Silva, o Ribeiro, a Cleidinha. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus venha trazer a bênção e a graça sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Que Deus nessa noite venha abençoar a Arla Kenneth, né? A Mirna, que Deus venha nos abençoar poderosamente, que o Senhor venha trazer a paz que nós estamos precisando, porque o Senhor está conosco, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus hoje que fala comigo e contigo se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, tá? Capítulo 8, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou.
Amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, o que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então a palavra de Deus nessa noite vem falando para mim e para você que em todas essas coisas nós já somos o quê? Mais que vencedores. Então eu não sei qual é a guerra, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei, assim como também você não sabe as minhas dificuldades, assim como você também não sabe as minhas fragilidades. Mas o nosso Deus, o Deus que nos sonda, o Deus que nos esquadrinha, o Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe quais são as nossas necessidades, aonde nós precisamos nessa noite sermos alcançados, mas o Senhor vem nos dizendo que em todas essas coisas, porém, nós já somos o quê? Mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Então declara isso, deixa isso registrado, que você é mais que vencedor, que em todas essas coisas por aquele que te amou. Mas deixa registrado, eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedor, o Senhor é que me abençoa nessa noite, que nem o mal, nada, como ele fala, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada presente poderá nos tirar, né, dessa presença. Quando a gente declara, e eu te disse para você dizer juntamente comigo, eu sou mais que vencedor, amém, glória a Deus por isso, não aceite outro pensamento a não ser o que a palavra vem dizendo para mim e para você nessa noite. Não aceite outro pensamento que não seja que você é mais que vencedora. O inimigo pode até tentar, o inimigo pode até nos irritar, o inimigo pode até conseguir fazer com que a gente se sinta coitadinha, que a gente se sinta desprezada, o desprezado, que a gente não pode, que a gente não consegue, que não é para você, que não é para mim. Mas eu quero te dizer nesta noite, vamos aprender juntos que nós não venhamos aceitar, de forma alguma outro pensamento a nosso respeito que não seja que nós somos mais que vencedor, que nós já vencemos porque Cristo venceu por mim e por você. Então que nós não venhamos nessa nossa caminhada aceitar qualquer desaforo, aceitar qualquer situação, aceitar sobre a nossa vida aquilo que não é determinado por Deus para a nossa vida. Então que nossos pensamentos não seja o que os outros falem, o que os outros dizem, mas o que a palavra diz que eu sou e que você é. E que nós somos o quê? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitas vezes, amados, nós nos deparamos com situações e outras, até mesmo com pessoas que nos levam a desistir da nossa vida. Situações é um diagnóstico, é uma notícia, é uma palavra, é algo que vem contra nós e a gente permite e ouve a voz do incrédulo, a voz da incredulidade, a gente ouve a voz do inimigo e nos permite nos fracassar e derrotar. A palavra vem dizendo que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E às vezes não são só situações. A gente também nos deparamos com pessoas atribuladas que tentam nos atribular e que fazem de tudo também para que a gente se veja como derrotado, como derrotada, de incapaz, de insuficiente, de rejeitado, de rejeitada. Assim como as situações vêm, também vem sobre nós pessoas que tentam nos paralisar, pessoas que fazem com que a gente desista, pessoas que vêm na nossa vida e aí, amados, nós enfrentamos grandes batalhas na nossa vida, porque nós damos ouvido às vezes para aquilo que não é para dar, e aí a gente enfrenta muitas batalhas, e aí quando a gente passa por essas batalhas espirituais, muitas delas nos enfadigam, nos cansam e às vezes nos deixam sem motivação, mas a palavra vem e nos diz, olha, não fica desmotivada, não fica desmotivado, porque em todas essas coisas Deus já te fez mais que vencedor. Então declara, eu sou mais que vencedora. Nós temos que tomarmos posse da palavra nessa noite. Nós temos que ter a certeza, a convicção que ainda que o inimigo tente, ainda que ele se levante, o Senhor está nos declarando que nós devemos desejar isso, que nós somos mais que vencedores. Você está
está disposta, você está disposto a vencer? Porque quando a gente declara que nós somos mais que vencedores, é porque você venceu algo. Você não vai ser mais que vencedor sem passar pelas guerras, sem passar pelas batalhas, sem passar pelos confrontos, sem passar pelas lutas. Por isso ele declara que nós somos mais que vencedor. Porque que ainda que venham as lutas, ainda que venham as batalhas, ainda que venham as dificuldades, eu tenho que declarar na minha vida que eu já venci, que eu sou mais que vencedora e que o inimigo é que perdeu, ele tem que cair por terra da minha vida e da tua vida. Eu não sei qual é a afronta do inimigo nessa noite, mas eu quero te dizer que ele já perdeu. Ele pode ter vindo com 1000 para cima de ti, mas ele vai ter que voltar por 7 caminhos, porque o Senhor é comigo, é contigo e ele está declarando na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você entrou aqui com um sentimento de derrota, talvez você entrou hoje nessa live com um sentimento de fracasso, de desistir, de parar. Não, amados, agora que a gente tem que ir para cima mesmo, agora que a gente tem que arregaçar a camisa e mostrar para esse demônio, para esse levante, para esse vale, para esse problema, o Deus que nós servimos, que por mais por mais que a gente esteja em batalha, por mais que a gente esteja numa guerra, por mais que a gente esteja vivendo um momento difícil da nossa vida, ele está nos garantindo que nós já somos o quê? Mais que vencedores. Agora é que a gente vai para cima mesmo, agora é que a gente vai para cima mesmo, para que o inimigo saiba que quem é derrotado é ele, quem é derrotado, fracassado é ele, quem é condenado ao inferno é ele, não é eu nem você. Não é porque passamos luta, não é porque às vezes pecamos, não é porque às vezes falhamos que somos derrotados e fracassados, não. O Senhor usa da graça dele, da misericórdia dele, para nessa noite nos abençoar e dizer para mim e para você, você pode até se sentir pequeno, você pode até se sentir frágil, fragilizada, mas o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá vitória, é um Deus que nos faz mais que vencedor em toda a guerra, em toda a batalha. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu quero te dizer que nesta noite o Senhor vem para nos fortalecer, o Senhor vem para nos dar ânimo, o Senhor vem para nos dar força para vencer o inimigo. Entenda que na maioria das vezes, amado, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos acreditar que Deus nos fez mais que vencedor. O nascido para vencer, ele tem a grandeza de vencer as suas limitações. Então, se você nasceu para vencer, você tem que vencer as limitações que você tem. Você tem que vencer as suas fragilidades, assim como eu tenho que vencer as minhas, porque nós não nascemos para ser derrotado, nem fracassado, nem para viver uma vida de miséria, nem para viver uma vida de dor e sofrimento. Quem nasceu para vencer, ele tem a grandeza de vencer as suas limitações e vencer as suas fragilidades. Dá um glória a Deus. Talvez hoje você estava frágil, talvez hoje você foi afrontada, talvez hoje você foi confrontada, mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor nos chamou para vencer. E ele diz para mim e para você que nós somos mais que vencedores. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 15 e 16, a palavra diz assim: o primeiro obstáculo de Gedeão teve que vencer foi o complexo de inferioridade. Entenda que quando nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 6, vem contando a história desse homem chamado Gedeão. Esse homem que teve que vencer a guerra interna dele. Ele tinha um complexo de inferioridade. E aí, eu sou o menor. Esta é a palavra que ele diz. Eu sou o menor. Ei, também nós tivemos outro exemplo, não só de Gedeão, com esse complexo de inferioridade, achando que não vencia, achando que não ia vencer, que não podia. A palavra de Deus lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 30, fala que Moisés era pesado de lábios. Olha só, pessoas que nasceram para vencer, pessoas que a Bíblia relata como homens que foram valentes, corajosos, mas que também tiveram fragilidade, que também tiveram medo, que também enfrentaram as guerras espirituais, que também foram confrontados não só internamente, mas externamente. Homens e mulheres de Deus passam sim por momentos difíceis. Está aqui Gedeão dizendo: eu sou pesado de língua, um complexo de inferioridade, se achando menor. Talvez você também esteja carregando esse complexo de inferioridade, achando que você não vai vencer, você é o menor, você é o coitadinho, a coitadinha, você é o pequenininho, a pequenina. E Deus está dizendo: ei, em todas as coisas eu te fiz mais que vencedor, em todas essas coisas eu te fiz para vencer. Olha só
só Moisés dizendo aqui no livro do Êxodo que ele era o quê? Pesado de língua, que não sabia falar. Ei, quem fala por nós, quem nos justifica é Deus. E muitas vezes é necessário que a gente fique calado, que a gente não fale nada, porque quem vai nos justificar, diga comigo, é Deus. É Deus que nos justifica. Sabe outro exemplo também? A gente vai ver a história de Jeremias. Quando a gente lê o livro de Jeremias, capítulo 1, a gente vai ver Jeremias dizendo muitas vezes que ele era jovem, que ele não podia, que ele não tinha capacidade, que ele era limitado, que ele tinha suas limitações. Quantos de nós estamos nos vendo assim? Que somos pequenos demais, que somos injustiçados, que somos rejeitados, que somos presos de lábios. Os complexos de inferioridade que tem nos limitado e prejudicado o nosso relacionamento com Deus. Então deixa Deus ser a tua justiça, deixa Deus te justificar, fique calado nessa guerra, fique calada nessa guerra. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Para quê? Para que a gente possa vencer, para que a gente possa vencer. O nascido para vencer, ele tem a atitude e a mente positiva. Ele tem o quê? Atitude e a mente positiva. Então peça para Deus, para Ele tocar no teu intelecto nessa noite, para que Ele venha te dar uma mente renovada, para que Ele venha te dar uma mente de Cristo, como Ele fala em Romanos 12:2, para que você viva o que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. O nascido para vencer, ele tem uma atitude positiva. A atitude dele não é negativa. Às vezes, amado, nós nos sentimos tão inferior, esse complexo de inferioridade que faz a gente se sentir pequeno demais. E aí a gente vive nessa tristeza, a gente se posiciona como coitadinho, que não tem condições, que a gente não tem como vencer, a gente não tem como viver. Mas eu quero te dizer, aquele que nasceu para viver, ele tem atitudes mentais positivas. O intelecto dele, a mente dele tem que ser uma mente de Cristo. Uma mente de quê? De Cristo. Por isso que a gente tem que pedir todos os dias: Senhor, me dá uma mente de Cristo, me dá um intelecto de Cristo, para que eu possa desfrutar daquilo que você tem para minha vida. Que a gente possa declarar isso na nossa vida nessa noite, que nós nascemos para vencer. Declara: eu nasci para vencer, eu nasci para ser mais que vencedor. O Senhor já me fez mais que vencedor em todas essas coisas. Então quem nasceu para vencer tem que ter uma mente renovada, tem que ter uma mente positiva. Sabe por quê? A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, vem dizendo de Josué e Caleb. Ele diz assim: ei, subamos e prossigamos a terra, porque certamente prevaleceremos com eles. Está lá em Números. E ele diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Josué e Caleb, eles foram os únicos dois espias dos príncipes que foram espiar aquela terra, que voltaram de lá, não com a mentalidade de derrotado, fracassado. Eles olharam para o gigante, olharam para a situação, mas eles não viram-se pequeno, eles não se viram com complexo de inferioridade, eles não se viram como derrotado e fracassado. Eles tiveram a força que veio de Deus. Eles estão dizendo: tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Ei, eu quero te dizer nesta noite, faça que nem Josué e Caleb, quer dizer, vamos lá e subamos. Nós vamos vencer, nós vamos prevalecer contra essa luta. Ei, eu quero falar para você que o nascido para vencer, ele espera a aprovação de Deus. Ele não espera a aprovação do homem, ele espera em Deus. E às vezes a gente perde batalha e guerra porque a gente confia no homem, a gente confia em pessoas, a gente confia em quem não é para confiar. E Deus está falando comigo e contigo nesta noite aqui. Às vezes a gente quer compartilhar, a gente quer confiar com pessoas que estão batendo na tua costa, mas não são teus amigos. São pessoas que pensam que você quer aparecer, que você agora está em tudo, que você quer aparecer. Não, amado, nem liga para essas pessoas. Não é que a gente queira aparecer, porque não precisa a gente aparecer. O que aparece é o que está em nós. E aí incomoda quem não tem. Então que a gente possa ter essa posição de vencedor. Que a gente não venha deixar com que pessoas venham nos paralisar. Que a gente não venha pensar como os outros pensam ao nosso respeito. Porque o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem eu sou. E é Ele que nos justifica como Ele justificou aqui o povo dele. Então nós precisamos acordar. Como diz aqui, acordar para que a gente possa nos livrar dessa
essas pessoas que estão ali nos sugando, pessoas que sugam a nossa energia, pessoas que estão ali querendo nos destruir, pessoas que estão querendo muitas vezes nos derrubar e nos ver para baixo. Mas lembra da palavra dessa noite quando o Senhor fala para mim e para ti em Romanos 8:37, que em todas essas coisas Ele já nos fez mais que vencedor. Então nós temos que crer na palavra, porque quem nasceu para vencer não espera a aprovação dos outros, espera a aprovação de quem? De Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus ele está no controle da minha e da tua vida, pode o inferno se levantar, pode o inimigo bater gracinha, fazer gracejo, querer te parar, ele pode até te entristecer, você pode até titubear, mas o Deus que nós servimos, ele não permite que o ungido caia, ele não permite que nós venhamos ser fracassados, porque ele vem dizendo que em todas essas coisas ele nos fez mais que vencedor. Então não permita, você não precisa da aprovação de homens, você precisa da aprovação de Deus. E quem nasceu para vencer sabe que a aprovação que vem para mim, para você não é de homem, a aprovação que vem para mim, para você é de Deus, é de Deus. É Deus que tem que nos aprovar. A palavra de Deus vem dizendo para mim e para você no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, esperar a aprovação de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Olha só, às vezes a gente está precisando de um apoio, de uma palavra, de um homem, de alguém, e olha Deus nos ensinando aqui, que você não precisa da aprovação de homem, você precisa da aprovação dele. É o que Pedro relata no livro de Atos aqui para mim e para você, no versículo 29, quando ele diz que é melhor a gente ser aprovado por Deus, como disse bem Pedro, o apóstolo, ele afirma, antes é importante a gente obedecer a Deus e não homens. E quantas pessoas estão servindo homem, obedecendo homem, seguindo atrás de homens, querendo resposta de homem, e esquece que quem vai dar a solução para o teu problema, quem vai te fazer mais que vencedor é o próprio Deus. A minha confiança tem que estar no Senhor. Quem nasceu para vencer, quem nasceu para vencer, não espera a aprovação de homem. É como Pedro, espera a aprovação de Deus. É Deus que vai nos aprovar. É Deus que nos justifica, é Deus que nos conhece. É Ele que tem sido a nossa bandeira, o Jeová Nissim, o Deus da minha e da tua bandeira. Ei, deixa guerrear. Deixa o povo guerrear. Deixa o povo brigar por posição, por status, por cadeira, por posição. Quem é escolhido de Deus, quem é separado de Deus, quem nasceu para vencer, não briga por cadeira, não briga por lugar e nem por posição. Porque na hora certa, no tempo certo, no momento certo, Deus escolheu você para nascer. E se você é mais que vencedor em todas essas coisas, o inimigo pode até armar, arquitetar, projetar, mas não vai dar certo na minha vida e nem na tua vida. Aleluia! Sabe por quê? O nascido para vencer não se conforma em buscar sempre a excelência no outro. A excelência está em Deus. A excelência está em Deus. Às vezes a gente faz o nosso melhor, não porque nós queremos ser melhor do que ninguém e nem fazer para aparecer. Porque a gente não precisa aparecer. O que aparece é o que está em nós. O que brilha é o que está em nós. É o que vai prevalecer, é o que está em nós. E isso incomoda muita gente. Porque não é que você queira aparecer, mas é o que você carrega, é o que está em você que aparece e incomoda aqueles que não têm. Porque quem tem, tem, quem não tem, né? Aí você já sabe o resto, completa a história aí se você quiser. Mas o que ele nos diz em Romanos 12:2? Que nós não devemos nos conformar com as coisas desse século. Que nós devemos ter a nossa mente transformada. Uma mente de Cristo. Uma mente de mais que vencedor. Para que a gente possa experimentar do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito da parte de Deus. Sabe? Às vezes a gente dá muita importância, e eu sei o que é isso. Às vezes a gente está tão preocupada em agradar pessoas. Às vezes a gente está tão preocupada em servir pessoas. Às vezes a gente está tão preocupada com o que os outros pensam a nosso respeito. E a gente esquece de perguntar para Deus o que Ele acha a nosso respeito. O que Ele pensa do nosso respeito. Como é que Deus está nos vendo. Como é que Deus nos enxerga. Como é que Deus está nos olhando. Então vamos parar, eu digo vamos parar, porque eu também
também estou me posicionando com você. Vamos parar com essa mentalidade de achar que a gente tem que ser aprovado pelos outros. Não, nós temos que ser aprovado por Deus. Quem nos justifica é Deus. E se a palavra vem dizendo que em todas essas coisas Ele nos já fez mais que vencedor, então nós precisamos crer na palavra dele, crer que nós nascemos para vencer e que ninguém vai poder paralisar aquele que Deus escolheu para ser mais que vencedor. Pode? Quem pode revogar um decreto de um rei? Quem é o homem que tem essa capacidade de revogar um decreto de Deus? Se ele está dizendo, você não parou aqui nessa noite em vão nem por acaso, você parou aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Talvez você esteja passando um momento difícil, talvez você esteja enfrentando uma luta, talvez você esteja passando por uma guerra, e eu quero te dizer nesta noite, o Senhor fala contigo, você nasceu para vencer, você nasceu para ser mais que vencedor. Então você não precisa da aprovação do homem, você precisa da aprovação de Deus, porque às vezes, amado, a gente busca pela excelência para querer mostrar para os outros. Não, busca a excelência para mostrar para Deus. Deus é a tua rocha, Deus é o teu escudo, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu broquel, Ele é o teu socorro bem presente na hora da tribulação. É nele que eu e você temos que confiar. Quero mandar um abraço aqui lá para Rondon do Pará. Tem um povo aqui, tá? Paulinho do churrasco, que Deus abençoe a tua venda, que tu prospere, que o Senhor venha abençoar o povo do Rondon do Pará, que sempre me recebe com muito amor e com muito carinho. Mas vamos voltar aqui para a palavra, para a gente não perder o raciocínio do que Deus quer falar para nós. Então, a nossa confiança, quando nós confiamos em Deus, nós nos tornamos mais que vencedor, porque Ele nos diz que nós nascemos para vencer, e em todas essas coisas Ele nos fez mais que vencedor. Dá um glória a Deus, declara aí, porque você não parou aqui em vão nem por acaso. Você parou aqui hoje porque Deus tem um propósito na tua vida, de colocar isso na tua mente hoje, essa mente renovada de Cristo, que você nasceu para vencer, que você não é derrotado, que você não é fracassado. E conformista é ser medíocre. Nós não somos medíocres, nós somos por excelência. Os que se conformam, eles se tornam medíocres. É o que aconteceu com os outros espias. Eles se conformaram, por isso eles se tornaram medíocres. Os 10 espias, eles se viram como o quê? Como gafanhotos. Vamos ler lá no livro de Número, capítulo 13, versículo 33, quando ele se vê como o quê? Com gafanhoto. E muita gente está se vendo assim, fica nessa fica sendo medíocre, achando que você não é nada, nem ninguém, se vê como os espia, como gafanhoto. Ei, eu quero te dizer, acorda, sabe? Acorda, porque Deus está te dizendo que você é mais que vencedor. Então não é essa pessoa que está te criticando, não é essa pessoa que está te condenando, não é esse diagnóstico do médico, não é esse vale, essa luta que vai acabar com você. Não, amado. Às vezes a gente está preocupado com a crítica dos outros. Sabe por que eles te criticam? Sabe por que eles criticam você? Porque o criticador, o que critica, ele não gera, porque ele se torna estéril. Ele não gera, e aí ele vai criticar o que estão gerando. Deixa eu te falar algo, quem nasceu para vencer sabe ouvir as críticas e enfrentá-las. Eu sei que não é fácil. Quando a gente começa a ouvir crítica, quando a gente começa a ser apontado, quando as pessoas começam a ver defeito, que elas começam a se posicionar e reclamar, a gente às vezes fica abalado emocionalmente, e as nossas emoções elas ficam totalmente doentes. Mas o nascido para vencer, ele sabe ouvir críticas e ele sabe enfrentar. Ele sabe o quê? Ouvir as críticas e enfrentar. Porque se a palavra diz que nós somos mais que vencedores, quem é o homem para nos criticar? Lembra lá quando Davi estava adorando ao Senhor, que ele estava dançando na arca, quem era que estava criticando Davi? A própria esposa dele, a Mical, que estava na janela criticando a atitude de Davi. Talvez tenha Mical te criticando, talvez tenha Mical tentando fazer você parar, talvez tenha Mical levando sobre você críticas negativas como ela levou para Davi. Mas o que aconteceu com a Mical? Sabe o que acontece? Todo crítico, toda pessoa que critica o outro, ela não gera, ela se torna estéril. Foi isso que aconteceu com Mical. Então saiba vencer as dificuldades, saiba vencer e ouvir as críticas e enfrentar com naturalidade. As críticas, elas nos fazem
constituir. As críticas nos fazem a gente continuar, porque tem crítica que é para nos parar, para nos matar. Mas é aquilo que eu falei ainda há pouco para você, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima do inimigo. Fica com mais raiva dele, fica com mais sangue no olho do inimigo. Não é do teu irmão, das pessoas que estão te criticando, é do diabo, é do principado, é das potestades, que a gente tem que vencer e saber lidar com elas, saber lidar com as críticas, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Nós precisamos ouvir com naturalidade, porque se você nasceu para vencer, não é uma crítica que vai te derrubar, não é uma palavra contrária que vai te parar, não é uma pessoa tentando te paralisar. O Senhor hoje, Ele fala comigo, Ele fala contigo. Nessa noite, o Senhor está nos dando palavra de conhecimento para a gente saber vencer e enfrentar e continuar buscando com excelência. Buscando com o quê? Com excelência, e cada vez fazer melhor. Cada vez fazer o que? Melhor. Não para te aparecer, como eu falei ainda há pouco. Não é para que tu apareça, não. Faz o teu melhor. Faz com excelência. Quanto mais está falando, mais você faz. Quanto mais estão te criticando, mais você faz. Quanto mais estão te detonando, mais você vai fazer, e vai fazer com excelência. Não para você aparecer. Não para que você venha querer aparecer. Porque o que vai aparecer é o que está em você. É o brilho que está com você que incomoda. É o Espírito Santo, a presença de Deus que está em você que incomoda. E você não precisa aparecer, não. Quem está em você já aparece. E isso é real na minha vida e na tua vida. Então vamos enfrentar com naturalidade. Vamos continuar buscando e fazer cada vez com mais excelência, sabe por quê? É preciso a gente separar as críticas daquilo que é útil e daquilo que é inútil. Aquilo que é inútil. Tem muita coisa que é inútil na nossa vida. Tem muita coisa que está ali ocupando espaço. Tem muitas coisas que são inúteis na nossa vida e estão nos ferindo, nos machucando, e a gente continua nessa dor, nesse sofrimento, quanto que Deus está dizendo: ei, eu te fiz para vencer. Não é para te andar cabisbaixo, triste, derrotado e nem derrotada. O inimigo hoje, ele nos abençoou com essa palavra para dizer para mim e para você: ei, quem é o teu inimigo? Quem é que está te criticando? Quem é que está se levantando contra ti? O que estão fazendo para tentar você parar? Se eu estou dizendo, rebalabachúvia, para ti, nessa noite, que em todas essas coisas eu já te fiz mais que vencedor, basta você crer, basta você tomar posse da palavra, porque Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é na tua casa, Ele é na tua família, Ele é no teu negócio, Ele é na tua vida. Então deixa aquilo que é inútil, aquilo que é impedimento, aquilo que é atrapalho, aquilo que gera dor, aquilo que está causando dor na minha e na tua vida. Nós precisamos fazer o que lá em 2 Reis, capítulo 6, o profeta Eliseu, ele não importou-se com a crítica dos discípulos. Ele prosseguiu, e Eliseu, nós sabemos e conhecemos a história dele. Se ele tivesse escutado as críticas, se ele tivesse escutado o que os discípulos, não era outro não, eram os discípulos deles que estavam criticando ele, mas ele prosseguiu. Leia lá em 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu, ele não se importa com as críticas que veio dos discípulos. E às vezes a gente está tão preocupado, não é verdade? Aí o que estão falando, o que estão dizendo, não importa. Quem te justifica é Deus. Continua fazendo para o Senhor e faz melhor. Faz com excelência. Faz o melhor e faz com excelência. E continua fazendo, não para não. O Senhor está dizendo para você, não para não, eu te escolhi para vencer. Não para não, não deixa esse medo te parar. Não deixa esse diagnóstico te parar. Não deixa essa situação te paralisar. É hora de você mostrar e despertar o Davi que está dentro de você. É hora de você despertar e derrubar esse gigante. O Senhor fala contigo e comigo nessa noite. Nós precisamos tomar posse, porque quem nasceu para vencer, é uma pessoa que tudo faz porque Deus dá a direção, porque Deus dá a ideia, porque Deus está no comando, porque Deus direciona. Quem nasceu para vencer não vive por sua vontade, vive na direção de Deus, no comando de Deus. E aí, amado, é o que ele fala em 1 Coríntios 9, 26, para a gente prosseguir. É o que ele fala em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberania, para a vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, não para. Diz o Senhor nessa noite, prossiga, não para. Siga o alvo, teu alvo é Cristo, teu alvo é Jesus. Ele tem a vida eterna, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Ele tem
melhor para nos entregar. Então, declara nessa noite, em todas essas coisas, o Senhor me fez mais que vencedor, o Senhor me fez mais que vencedora, eu não vou parar, eu não vou desistir, vamos continuar trabalhando, vamos vencer, vamos para o nosso alvo, vamos receber a vitória, o galardão que Cristo já tem para mim, para você. Deus, Ele é galardoador daqueles que confiam, que amam e que buscam por Ele. Então o Senhor tem muitas coisas para nos entregar. E nós temos que dar graças a Deus que nos deu a vitória, que nos deu entendimento, para que o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, em todas as coisas, Ele possa nos fazer o quê? Mais que vencedor. Então não para, não desista, siga, prossiga o alvo que é Cristo Jesus. Todo nascido para vencer, ele passa pelo tempo da promessa, ele passa pelo processo e só vive o propósito quem suporta o processo. Tá doendo? Continua. Estão te caluniando, te defamando, te criticando? Continua. Não para. Você nasceu para vencer e quem nasceu para vencer não para ouvir derrotado. Quem nasceu para vencer não tem tempo para fracassado. Lembra, você é águia. Você é águia. Águia voa sozinho, águia voa alto e só. Você não é capivara para andar em bando, você é águia. Você já viu uma águia andar em bando? Não, a águia ela anda sozinha, ela voa sozinha. Quem anda em bando é capivara e você não é capivara. Você nasceu para vencer, você é escolhido por Deus para vencer e ter vitória, amém? Que essa palavra fique no meu coração e no teu coração e que a gente amanheça esse novo dia vencendo, indo para cima e mostrando quem é o derrotado e quem é o fracassado. Lembra que em todas essas coisas Deus te fez mais que vencedora e vencedor em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos consagrar nosso óleo. Hoje é o nosso óleo. Amanhã nós vamos estar consagrando sal grosso, tá? Pra gente tomar um banho. É bom. Ah, isso é macumba não, meu irmão. Isso não é macumba. O macumbeiro que é invejoso pega tudo que é de Deus e usurpa. O sal grosso, ele limpa, sabe? Ele purifica o nosso corpo. Amém? Prepara um sal grosso. Amanhã prepara 1 quilo logo. Pra te odiar a tua casa com esse sal grosso. Pra te botar na porta, na janela, debaixo das camas. Tomar um banho, porque o negócio tá pegando, o inimigo tá furioso. Tem pessoas aqui, viu, Joyce? Que o Senhor te diz nessa noite que Ele te blinda, viu? Te lava com seu sangue. Porque o inimigo tá furioso em te ver derrotada e fracassada. E o Senhor tá te dizendo, eu não já te dei dom, eu não já te dei talento. Por que que tu tentas enterrar? Não precisa tu dizer, não estou preparado, o Senhor já te preparou, viu? Porque muitas vezes, olha, o Senhor está falando contigo e pega a visão. O Senhor está falando para ti nessa noite que muitas vezes Ele te dá oportunidade para você desenvolver o seu talento e você diz que não está preparada. E o Senhor está te dizendo, quem prepara é Ele, tá? E o inimigo é furioso porque ele sabe que na hora que tu começar a desenvolver o talento que Deus te deu, ele sabe que ele já perdeu. Então, eu quero te dizer nessa noite, o inimigo ele está furioso contra a tua casa, contra a tua vida e contra o teu ministério. Mas é o que ele te diz nessa noite. Em todas essas coisas nós já somos o quê? Mais que vencedores para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Jaqueline, prepara o teu coração. Senhor, ainda que esse ano acabe, o Senhor vai te dar uma grande surpresa. Aquilo que tu tem orado, aquilo que tu tem chorado, aquilo que tu tem jejuado, colocando diante do Senhor. Aquilo que tu já orou muito, sabe? Que tu já até cansou e te enfadigou. O Senhor está dizendo que antes que o ano acabe, é para te dar o grito de vitória dentro da tua casa. Porque em todas essas coisas o Senhor já te fez o quê? Mais que vencedor. Valéria, pega o nome do teu marido, sabe? Coloca, não é macumba, hein? Pelo amor de Deus, o povo é incrédulo quando a gente está ensinando as coisas aqui. O Senhor diz para ti nessa noite, pega o nome do Marcos, tá? O nome do Marcos e coloca dentro de uma porção de sal, tá? Coloca e declara que toda palavra, sabe palavra de maldição? Pois é, tem um monte, não vai dar certo, não vai crescer. Sabe quando o inimigo se levanta com inveja porque não tem o que vocês têm, não vive o que vocês não vivem? Então quebra, porque o inimigo ele tem travado, ele tem trancado
e tem fechado porta para o Marcos. Mas o Senhor é o Deus que quebra arco. O Senhor é o Deus que quebra lança. Ele dá para te fazer nessa campanha 7 dias, o Salmo 46, para que o Senhor venha quebrar o arco, para que o Senhor venha despedaçar a lança e queimar os carros de fogo em direção ao teu marido. Palavras que foram lançadas, palavras de maldição que fechou porta, mas o Senhor é que abre porta. Apocalipse capítulo 3, acho que é versículo 7, ele vem dizendo que ele é o Deus que abre porta e que fecha a porta. E que a porta que ele abre ninguém fecha, é que ele fecha ninguém abre. Então o Senhor está abrindo porta, mas também está fechando portas. O Senhor está destravando na vida do Marcos. É como se todas as portas estivessem fechadas. Então faz 7 dias, Salmo 46, em prol da vida do teu marido, para que Deus venha abrir portas para ele, portas que o inimigo usurpou, porta que o inimigo fechou e portas que foram trancadas por palavras malditas. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida e da tua vida. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, o teu lar e a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, consagrar o nosso óleo. Que Deus venha abençoar. Isso mesmo, Deus é fiel. E por tu ter declarado isso, Cátia, Deus vai entrar com provisão também na tua vida financeira. É como se tivesse algemas aprisionando a tua vida financeira. O Senhor está dizendo, diz para ela que eu abro cadeados. É como se o teu bolso fosse furado. Tu até pega no dinheiro, mas parece que vai embora no mesmo dia, nada para na tua mão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele está quebrando essa maldição sobre a tua vida e está abrindo algemas que prende a tua vida financeira. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Vai dando glória. Karine Leitão, o Senhor toca no teu corpo nessa noite, mas Ele toca com cura, porque o inimigo ele tem te afrontado, ele tem tentado te paralisar com enfermidade, mas o Senhor está dizendo nesta noite que Ele toca entre a pele, Ele toca entre a carne, Ele toca entre os ossos, na corrente sanguínea, no sistema nervoso, no sistema neurológico, cada órgão, cada célula do teu corpo. Os anjos ministradores estão tocando em ti e Ele está te curando, diz o Senhor, da planta dos pés, o alto da cabeça. Toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mirna, desce na oração. O Senhor está falando contigo que é para te descer da madrugada, para te fazer um propósito de oração com Ele na madrugada, para livramento para tua casa, para o teu filho. Então desce em oração, o Senhor está falando contigo nesta noite. Peça oração. Quem é que está na UTI? Mário Pionit. Vamos orar, que Deus abençoe o Mário que está na UTI, que os anjos do Senhor visite a UTI agora e que todo espírito de morte sobre o leito deste homem que está na UTI agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Quando passou esse nome aqui, é Mário, né? Que a Carel Ribeiro está pedindo, todo espírito de morte, nós repreendemos. Declara comigo também, Carel. Todo espírito de morte, em nome de Jesus, se retire dessa UTI, desse hospital, para a glória de Deus, amém? Vamos consagrar o óleo ungido, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos e ungimos, Senhor, esse óleo que está na mão dos teus filhos. E quando eles ungirem a casa, ungirem os filhos, ungirem a família, o Senhor venha ungir com uma unção nova, uma unção de renovo, de bênção, de graça, de lar, de bênção para esse lar. Pois, Pai, pois assim nós ungimos e consagramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amanhã, nosso terceiro elo, não perca, esteja aliançado nesse propósito. Eu sei que Deus tem muitas coisas, nós estamos semeando para colher. Então que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos guardar. Envia amanhã envia essa live para os teus amigos, envia amanhã um aviãozinho para que mais pessoas venham receber a palavra profética sobre as vidas dele. Que Deus nos dê uma noite em paz, o sono reparador, o sono do justo e o amanhecer do novo dia com novidade de vida. E que a bênção de Deus seja sobre a nossa vida. Tenha um dia abençoado e declara que o sol vai brilhar diferente
em nome de Jesus nessa manhã, na minha e na tua vida. Amém? Tu crê? Então toma posse e recebe. Se eu fosse você, não perderia amanhã o terceiro elo dessa campanha de oração, que Deus tem muito mais para nos entregar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu sonho, os teus projetos, e que nós possamos juntas e juntos orarmos um pelos outros, para que Deus venha restituir, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha curar, libertar e nos salvar, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo.